Olá, sou o Tim Ashworth e gostaria de compartilhar minha experiência quase fatal que ocorreu em 2018. Aconteceu durante a celebração antecipada do meu aniversário, cerca de 2 semanas antes da data real. Eu buscava diversão e, honestamente, não consigo lembrar completamente do evento. Recordo-me de ter sentido uma conexão profunda com algo além de mim em certo momento. Isso foi repentino. Durante aproximadamente 1 ano, mantive uma rotina regular de meditação e jejum intermitente. Decidi que não queria mais conviver com a raiva em 2018. Estava buscando consertar isso e mergulhei no budismo, espiritualidade e nos princípios dos chakras. Concentrei-me intensamente na meditação e autorreflexão. Naquela noite específica, em 18 de novembro de 2018, por volta das 19 horas, tentava me aprofundar e assumir controle desse momento espiritual. A sensação começou a ficar avassaladora. Tentei me concentrar, mas meu coração começou a bater forte até que disparou. Meu cérebro pareceu parar. Meus pulmões cessaram a respiração. Parei por completo. Senti algo como um estalo profundo na mente, como um feixe de luz poderoso. Acho que chamou a atenção, porque no momento em que ouvi o estalo, minha consciência parecia retroceder, como se fosse arrancada de algo. Meu corpo caiu para frente, enquanto minha consciência era puxada para trás. Foi como tirar uma peça de roupa apertada, sentindo um alívio imenso no momento da libertação. Senti-me sendo puxado para fora do meu corpo, começando a acender. Meu quarto, a música, a temperatura, tudo permanecia com meu corpo, enquanto eu era elevado. O quarto em si permanecia inalterado, como se eu não tivesse atravessado o teto. Sentia-me como se estivesse sendo lavado, como se estivesse debaixo de uma cachoeira. Reconheci meu corpo e percebi que estava deixando-o, seguindo para algum lugar desconhecido. Era como se estivesse atravessando o que, até então, minhas práticas espirituais haviam ensinado: os planos da consciência. Nunca havia encontrado uma descrição para essa experiência em todos os meus anos de interesse por esses assuntos. Tentar compartilhar isso pode ser um desafio, gerando olhares confusos e estranhos, como estar sob uma cachoeira. Eu estava ascendendo como se escalasse uma cachoeira, e alcancei um ponto. Segui adiante, passando por mais e mais, e à medida que avançava, uma liberação acontecia. Parecia que tudo que constituía minha existência, todos os pesos, o estresse, os problemas da vida, estavam sendo eliminados enquanto subia. Atravessei vários níveis de consciência, onde cada um de nós reside. Ignorei completamente o que muitas pessoas dizem sobre o plano espiritual, sobre estar com entes queridos, ou enfrentar o próprio céu ou inferno, porque o que se vivencia depende das percepções, crenças e experiências individuais. Atravessei rapidamente do plano físico para o espiritual, depois para o cósmico e através do vazio, subindo cada vez mais rápido, como se estivesse num elevador em ascensão acelerada. Foi libertador, emocionante. Palavras não conseguem descrever adequadamente essa sensação. Era como retornar para casa após um longo tempo fora. Quando finalmente cheguei ao meu destino, a parada foi súbita. A ascensão abruptamente se deteve, e ao recuperar a consciência de mim mesmo, notei que estava vestindo uma das minhas camisas favoritas, uma das calças que mais gostava e até meias. Parecia que eu tinha um corpo astral completo, mas estava além disso. Ao começar essa experiência, nada do que vestia antes da morte estava comigo. Era um traje completamente diferente, porém, o que mais me identificava. Senti um calor ao redor e percebi que o lugar onde estava parecia tão alto quanto o topo de um arranha-céu. Encontrei-me num edifício infinitamente alto, alcançando o último andar de uma forma peculiar, acessando-o de maneira que outros não podiam. Nesse lugar profundo, percebi que não estava sozinho. Havia outras almas ao redor, algumas parecendo anjos, outras semelhantes a mim, como almas temporariamente visitantes. Tive uma visão intensa.
algo como ouvir alguém falar diretamente em sua mente. Olhei para cima e vi uma luz radiante, entrelaçada com várias cores, e até mesmo algo como um vazio, difícil de descrever. Então percebi o que era. Estava olhando para Deus, ou para uma grande consciência, o inconsciente coletivo. Usei o termo Deus por simplicidade. Tive contato com essa entidade divina, e ao compreender isso, reagi com um "ah". Nesse instante, Deus riu de mim, uma risada sincera, como a de um tio favorito contando piadas durante as férias, profundamente envolvente e sincera. Surpreendentemente, a risada de Deus era extremamente semelhante à minha. Senti uma conexão profunda com Deus, percebendo que todos viemos da mesma fonte. Fomos feitos à imagem de Deus, como filhos e criações desse Ser Supremo. Essa realização mudou completamente minha perspectiva. Sempre aceitei a existência de um poder superior, mas encontrar esse poder e rir, essa reação foi inesperada. Eu me senti cercado por amor incondicional, um amor puro e acolhedor. Era como chegar em casa, ouvir alguém dizer: "Você teve uma jornada longa, está cansado, mas estou aqui para fazer você rir, para que se sinta bem-vindo e amado. Está tudo bem." Enquanto ríamos, outros também riam. Esse amor incondicional transformou-se em música, em uma sinfonia pura ao nosso redor. Era esmagadoramente belo. Conversei com Deus, compartilhamos histórias, memórias, e vivenciei minha própria vida de uma perspectiva diferente, uma extensão de Deus. Testemunhei algumas de suas experiências passadas que nunca vivi nesta vida. Não houve julgamento, apenas aceitação. Era como se dissessem: "Não tenha pressa, tudo acontecerá quando for a hora certa. Viva o momento e ria disso." Após compartilhar memórias e confirmar experiências passadas, pude testemunhar vidas passadas através dos olhos de Deus. Vi momentos que já havia sonhado e outros totalmente desconhecidos. Pude compreender a extensão da história humana, o funcionamento do tempo e da realidade, o que existia antes de tudo isso. Percebi que minha morte ocorreu antes do planejado, de forma que eu pudesse redefinir algo crucial, embora não soubesse exatamente o que. Fui morto antes do tempo para interromper o fluxo do tempo num momento crucial, durante o ápice da minha ligação com o divino. Minha celebração em 18 de novembro de 2018. A partir desse ponto, parei de contar o tempo, pois estava em conversa direta com Deus. Estava além do tempo, não havia referência temporal. O tempo só importava para o plano físico, para os reinos inferiores de consciência que precisavam dele naquele momento. Era como se Deus estivesse ansioso para me conhecer, utilizando a energia natural que emitia para atrair minha atenção. Foi a melhor maneira de focar o momento com Deus. Foi revelado que eu tinha que seguir algumas instruções previamente mostradas em sonhos. Eventos futuros foram mencionados, alguns trágicos, que muitos antecipavam. A minha morte naquele momento mudaria o curso desses eventos. Algo tão simples quanto um grão de areia sendo deslocado para um lugar inesperado pode mudar drasticamente o curso do tempo. Após uma longa conversa, repleta de informações incríveis, embora difíceis de compreender totalmente, entendi como o universo foi criado, quanto tempo levou para chegarmos até este ponto na história. Compreendi como o tempo influencia os eventos da história. Fui mostrado que estaria conectado a todas as outras possibilidades dentro deste reino infinito. Inúmeras linhas de tempo, incontáveis realidades estavam ao meu alcance, conectando-me a todas aquelas mais relevantes para o momento atual. Essa conexão se estenderia às diferentes escolhas e resultados possíveis que poderiam acontecer. Depois dessa conversa e de ter recebido toda essa compreensão, fui enviado de volta através dos planos de consciência, retornando ao meu corpo. Consciente de muitas coisas que antes não me incomodavam ou que não considerava relevantes, voltei com uma percepção diferente da importância de certos assuntos. Antes desse evento, questões que não eram prioridade para mim agora pareciam menos relevantes. Sempre ouvi histórias sobre encontros com entidades divinas após a morte, mas este momento me proporcionou uma compreensão além das narrativas comuns. Comecei minha jornada de volta ao meu corpo, descendo através de frequências vibracionais mais baixas,
correlacionadas com o chakra raiz, uma frequência muitas vezes associada ao conceito espiritual do inferno. Ao despertar, encontrei-me em sulcos, numa área que se assemelhava ao que poderia ser descrito como o inferno. Não sentia dor, apenas exaustão, como se tivesse acabado de acordar de um cochilo ao meio-dia. Ao olhar para o lado, vi Jesus deitado de maneira similar à minha, sua mão direita perto da minha esquerda. Nossos olhares se encontraram e ele disse: "Sua vez." Nesse instante, uma luz brilhante emanou de sua mão, flutuou até a minha e se recolheu em minha palma. Ele parecia exausto, como se fizesse aquilo há muito tempo. Quando me ergui, ele desapareceu, como se tivesse se desmaterializado na rocha. Ao examinar o entorno, vi uma paisagem árida à minha frente, contrastando com um pôr do sol deslumbrante ao fundo. Havia um lago cristalino refletindo as cores do crepúsculo e uma paisagem exuberante ao longe, com flores de uma beleza singular. Era um jardim no que chamamos de inferno, mas essa visão contraditória levantou a questão. Este lugar poderia ser tanto paraíso quanto inferno. Percebi que tudo dependia da perspectiva. O céu para uns é o inferno para outros. Se alguém se vê sofrendo no inferno, vai sofrer, mas se encara como apenas outro dia, sem preocupações, sem arrependimentos, pode até plantar flores naquele ambiente de sofrimento. Podemos transformar o que é percebido como negativo em algo mais positivo. Essa foi a lição. É tudo sobre a perspectiva. Se você busca escuridão e miséria, é isso que encontrará. Se muda a visão, começando a procurar o lado positivo, tudo muda. Aprendi que podemos fazer isso aqui na Terra. É necessário mudar a perspectiva, olhar para o lado positivo das situações. Era uma das coisas que precisava trazer comigo e compartilhar com os outros. Vi eventos futuros que já havia sonhado, mas essa experiência confirmou e ampliou meu entendimento. A morte me mostrou claramente a importância de abraçar as situações com uma nova perspectiva. Era como um eco do meu sonho, mas mais nítido. A morte trouxe esse conhecimento. Mudar a perspectiva pode mudar tudo. Busque maneiras de melhorar, não apenas escapar dos problemas, mas resolvê-los com amor e compaixão. Somos todos da mesma origem, e se houver mais compaixão e amor entre nós, podemos fazer deste lugar um lugar melhor. Podemos consertar os danos, aliviar o sofrimento e alcançar a paz mundial através do amor e compreensão, não através da violência. Devemos entender que este jogo é temporário. Nossa verdadeira casa é em outro lugar, e um dia retornaremos para lá, todos nós, quer gostemos ou não. Nosso propósito aqui é reunir experiências, espalhar amor e ter compaixão por aqueles que ainda não perceberam isso. Não podemos forçar ninguém a seguir nosso caminho. Só podemos iluminar a jornada deles. Espero que pessoas que passaram por experiências similares, como eu que passei por uma quase morte, compreendam isso. É preciso internalizar isso primeiro para então compartilhar. Percebi que mudando a perspectiva, até mesmo no inferno, pode-se plantar flores. Após essa revelação, voltei ao meu corpo sem cerimônia. Levou 3 dias para me recuperar, com uma consciência fragmentada, refletindo sobre a beleza do que vi e como tudo, quer gostemos ou não, se tornará algo que vale a pena amar. Muitos desejam apenas a felicidade. Se tenho algo a dizer espalhe amor, não guerra. Todos queremos voltar para casa, e é melhor caminhar de mãos dadas do que lutar uns contra os outros. Após aquele retorno ao corpo, não houve guia ou suavidade. Foi abrupto, como cair de uma grande altura. Fiquei no chão por 30 minutos. Tudo parou quando meu coração parou. Era como se algo dissesse: agora você está morto. Lide com isso. Não houve luta, apenas aceitação. Desde criança, aceitei a morte, então não havia medo. Era simplesmente uma aceitação de que não há nada a temer. Aceitei imediatamente o que aconteceu. Para mim nunca foi algo que me preocupasse. Encarei com tranquilidade, não resisti. Sempre soube que quando fosse a minha hora, seria, então não adianta ficar aborrecido com isso. A morte chega para todos eventualmente. É questão de tempo.
Só não queria morrer de forma trivial, como Elvis no banheiro. Sempre esperei resistir até o fim, mas acabei desacelerando e indo, o que naquele momento parecia apropriado. O coração parou, o cérebro parou. Não precisava mais deles. Era como ser puxado, como um resgate por helicóptero quando alguém está à beira da morte. Uma sensação de ser arrastado abruptamente, desagradável, mas tudo se encerrou, tudo parou e tudo ficou bem. Não esperava voltar. Não pedi para voltar. Apenas sabia que teria que retornar eventualmente, nesta ou em outra vida. Ser jogado de volta ao meu corpo foi como um choque, como se tivesse sonhado com o futuro o tempo todo, até que se tornou irritante. Lembro de ter sonhado com eventos que já haviam acontecido. Trabalhei recentemente num lugar que havia sonhado. E isso aconteceu exatamente como nos sonhos. Lembro de sonhar com isso no início de 2020, e essa noite, enquanto trabalhava, lembrei do sonho. Havia uma lucidez estranha. Metade de mim sabia que era um sonho, a outra metade não estava convencida. Esse sonho era como uma premonição, uma conexão estranha com versões passadas de mim mesmo. Muitos desses sonhos prenunciam momentos significativos da minha vida, até mesmo detalhes de lugares onde trabalhei. Essas premonições sempre ocorrem antes dos eventos importantes, às vezes algumas semanas antes, outras vezes até mesmo uma década antes. Um sonho de 10 anos atrás ainda permanece nítido na minha mente.